No último vídeo estivemos a comentar a grandiosa 5060 Ti, fantástica, espetacular, não é? E a questão da VRAM, porque existe a versão de 8 GB e principalmente o motivo não era principalmente esse de haver as duas versões, porque tu podes comprar a de 16, um bocadinho mais cara, mas sim, é que eventualmente estará aí a 4060, que na prática é uma 50, ok? Não, se reparaste, não sei, não existe 4050, não é? A Nvidia quer acabar com as 50. Portanto, 5060 eventualmente está aí, que só tem mesmo 8 GB. E há umas coisas que às vezes passam despercebidas que eu quero te mostrar aqui na prática e porque é que tu deves ter isto em conta para não te desiludires com a quantidade de VRAM, porque muitas vezes é pior do que tu estás à espera, por muito que tu analises antes de comprar. Vamos ver um exemplo prático. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Boas, bandidos. Primeiro, eu já mostrei isto no passado, já expliquei na teoria, já mostrei na prática algumas vezes, e eu sou das pessoas mais críticas no YouTube de VRAM desde sempre. Desde sempre eu comentei que uma 3070 tem pouca VRAM, tem 8 GB, é pouca VRAM. Tanto é que elas ainda valem muito dinheiro, tendo em conta aquilo que era normal na desvalorização no passado. E entre uma 3070 e uma 5060 Ti meio que são gráficas iguais. Mas são iguais. A diferença entre elas num jogo ou noutra é tão pequeno que quem tem uma 3070 e passa para uma 5060 Ti não fez nem downgrade nem upgrade porque está dentro, não é? Quando compras uma nova gráfica estás à espera de um salto de desempenho considerável porque custa centenas de euros, no mínimo centenas, não é? Para não dizer milhares, depende do caso. 2060 6 GB era ridículo, as 960 de 2 GB não servia para nada, já alertava eu, mas os jogos não precisam. E ainda bem que nesta geração, se calhar porque é mais acentuado, os reviewers tornaram-se um bocadinho mais críticos, eu notei isso em relação à VRAM, ainda bem ajuda a alertar, mas ainda assim, mesmo quando tu achas que está tudo bem e que está dentro do que é suposto funcionar, para aquilo que tu queres fazer, tu vais-te deparar muitas vezes com situações onde o teu jogo deveria correr bem com aquela quantidade de VRAM, e afinal não, porque toda a gente parece que consegue pôr o jogo a correr bem, menos tu, uma razão muito simples. Tenho aqui o Cyberpunk aberto, e como podes ver em cima, onde diz VRAM, está a utilizar mais ou menos 10 GB de VRAM. Está preso a 60 FPS, não é que vai influenciar muito a VRAM, ainda que se tens problemas de VRAM até certo ponto, só até certo ponto, limitares a quantidade de FPS, vai ajudar um bocadinho a reduzir um bocadinho aquelas quebras violentas, que é a pior coisa que acontece. Bom, ele está com menos de 11 GB e se eu andar aqui uma hora para trás e para a frente, eventualmente é capaz de chegar aos 11, 12, é a tendência de muitos jogos. Esta configuração que eu estou aqui a fazer, se eu quisesse fazer um conteúdo para o YouTube com um PC novo montado, uma gráfica nova que estou a testar, eu estou a gravar no próprio PC que estou a jogar. Poderia estar a fazer isto com 2 PCs e não sei o quê. Estes settings iriam correr maravilhosamente bem com 8 GB. Só que esta não é a realidade. Vou deixar o jogo assim. Eu tenho duas coisas, quer dizer, tenho a gravação, mas já lá vamos. Eu tenho duas coisas em aberto que tu também tens de certeza, quase certeza, muitos de vocês. Eu tenho um vídeo. Aliás, nem está a correr, vou pôr a correr. Tenho um vídeo meu aqui. Tenho um vídeo meu e tenho um vídeo qualquer no YouTube, não é? E se não estou em erro, até está em 1080p só. O vídeo a correr. VRAM não afetou, aumentou. Não aumentou, ok. 0.1 sobe 10. E tenho o Discord aberto. Parece-te familiar. É isso que tu fazes. Quem diz YouTube diz a Twitch, não é? Teres o Discord aberto e a Twitch aberto e eu só estou com uma tab aberta
no browser. Apenas uma tab aberta no browser. Tenho isto e tenho o Discord. É só o que eu tenho. Vamos analisar então aqui o que é que está a acontecer. E estamos a utilizar de GPU 10 GB, tal como estávamos a ver há pouco. 10, quase 11. Se eu pausar o vídeo, não deverá ter praticamente efeito nenhum. A codificação baixou um pouco. Se bem que isto está errado, ok? Ele mistura codificação e decodificação, ele mistura aqui, não interessa para o caso. Interessa aqui a VRAM. Vamos aqui às aplicações e como podes ver eu estou a utilizar 700 megas para o OBS, 750, portanto isto podes tirar, isto não te aconteceria a ti. E temos aqui 400 megas do browser. E é um browser que até utiliza pouco. O Discord está a usar 250 megas. E nem sequer estou em chamada. Stream Controller é o que eu estou a utilizar para controlar a Stream Deck, portanto não vais tirar a partida. E Mission Center é exatamente o software que eu tenho aberto para ver os recursos. Mas repara que só aqui entre o LibreOffice e o Discord, na situação mais simples possível, já estamos a usar 700 megas a 1 GB. Tu se calhar vais ter 2 ou 3 tabs abertas, mas se formos ver aqui o Cyberpunk em si, só está a utilizar 6.7 GB. Olha aqui onde eu tenho o rato. 6.7 GB de VRAM que o jogo está a usar. Só. Por onde é que foram os outros? Estão ali quase em 11. São quase 3 GB a mais. Podemos ver que a Steam está a utilizar, porque isto também vais utilizar, a Steam está a utilizar quase 500 megas aqui com o Steam Helper, portanto mais 500 megas à conta. Se tu tirares aquilo que é específico do que eu estou a fazer, tu podes contar que vais utilizar entre 1 a 2 gigas a mais de mínimo para a vida real, para aquilo que tu estás a fazer enquanto gamer. 1 a 2 gigas a mais não é realista. Portanto, como pudeste ver, num caso extremamente simples, e não estamos a considerar a criação de conteúdo, porque se considerares criação de conteúdo, apesar da forma como eu faço o conteúdo ser uma forma extremamente simplificada, ainda assim faz com que eu precise de um bocadinho mais. É um bocadinho aqui, um bocadinho ali, só o OBS está a utilizar 700 megas, que nem é assim tanto, de VRAM, mas está a utilizar. Estás a perceber porque é que muitas vezes estás a jogar um jogo, e eu estou a dizer isto apenas com um feedback que eu vejo quando faço consultorias ou upgrades a PCs ou whatever, quando eu falo com vocês para vos ajudar, quando eu vou fazer o upgrade ao teu PC ou quando me estás simplesmente a consultar para fazer o upgrade, é o tipo de dúvidas que eu vejo. Como é que toda a gente consegue estes settings nesta gráfica e ela gasta 5 ou 6 GB e eu estou-me a ver a rasca com 8 ou quem diz 8 diz 12, qualquer que seja a quantidade de VRAM ou os settings, isto acontece bem, porque se tu tiveres o Windows instalado do zero, fresquinho, instalas a Steam, instalas o jogo, abres o jogo, vais ter menos consumo de VRAM, é inevitável, ok? Na vida real, conforme utilizas o PC como as pessoas normais, ou pelo menos os gamers, se é que são normais, vais precisar mais VRAM. Outra coisa, normalmente, e até vou fazer um desenho. Mas a gráfica, vamos insistir nos 8 GB porque é o que virou um bocadinho de piada, não é? Para mim, já tinha virado piada há muito tempo, outro, mas não interessa. Tem 8 GB, eu estou a ver que está a usar 7538. Logo no jogo. Não. Ele está a utilizar 7 GB e meio, mas provavelmente ele quer utilizar 9 GB, ou 10, ou 11. A memória, isto é válido para a memória RAM como para a VRAM. Dependendo do jogo, do software e de outras condicionantes, a memória não pode ser alocada de 1 em 1 megabyte. Às vezes tu tens blocos de informação com 500 megas que esse bloco de informação ou é carregado para a VRAM ou não é carregado para a VRAM. Às vezes, aquilo que o jogo precisaria para funcionar a 100% da melhor forma possível implica vamos chamar um bloco de informação de 500 megas a mais que ou vai caber ou não vai caber. Quem diz 500 pode dizer 1 GB, pode dizer 100 megas. Portanto, isto não funciona de 1 em 1 mega, ok? Portanto, quando tu vês que está muito próximo do limite, significa, não sempre, mas muitas das vezes, que ele já quer utilizar mais. Só que entre não poder alocar de 1 em 1 mega ou todo um conjunto de outra... O próprio DirectX tem
a maioria dos jogos ainda correm em DirectX, tem pré-feito alguns mecanismos, pré-incorporados alguns mecanismos para compensar a falta de VRAM. A mesma coisa com RAM. A memória RAM funciona da mesma forma neste aspecto. Quando tu estás próximo de um limite da RAM, mas ainda lá não chegaste, normalmente significa que já irias beneficiar com mais memória RAM. Acontece exatamente a mesma coisa com quem utiliza 16 GB. Tem problemas de desempenho, o desempenho é imprevisível, normalmente é o mais comum. Tipo, até está bom, mas de repente fica muito mal e depois fica bom outra vez. Pode ser uma constipaçãozita ou pode ser efetivamente falta de RAM, porque com 16 GB começa a ser complicado, principalmente o Windows 11 e de stock, sem nenhum tipo de upload. Tu instalas os teus programas básicos, depois desses programas estarem instalados e os abrires, ele vai usar tipo 10 GB de RAM só para respirar, não é? Portanto, ainda te precisa do jogo em cima. E às vezes as pessoas são induzidas em erro porque vêm lá, mas isto está a usar 14.8, eu tenho 16, portanto não pode ser falta de RAM. Não é assim que funciona. Para jogos 32 tem chegado, eu jogo Flight Simulator, e o Flight Simulator, o máximo que eu vi, o PC todo a usar foi 47 GB, acho eu, de RAM, em casos específicos, mas também é um bocado uma exceção, portanto o 32 está safe para a grande maioria dos gamers. E por último, não adianta utilizar os DLSS da vida, os upscalers, os frame generators, porque, por exemplo, o DLSS, o FSR também, por acaso não sei qual dos dois é mais acentuado, mas tanto faz porque varia de driver para driver, de jogo para jogo, de setting para setting, é que a utilização desses recursos aumenta ainda mais o consumo de VRAM. Quer dizer, se houver VRAM, se já estiver num limite não aumenta porque não há, não é? E interessa também não esquecer que quando a VRAM é ultrapassada, ele começa a utilizar, dependendo, lá está, como o jogo está feito, ele começa a utilizar a tua memória RAM para pedir memória emprestada. Quando isso acontece, é normal que tu percas desempenho. No entanto, uma coisa é tu teres RAM rápida e RAM a mais. Porque imagina a seguinte situação, tu estás a ter 100 FPS, começa-lhe a faltar VRAM e ele passa para os 90. Porque tu tens 32 GB, estão a ser usados 20 e tu tens uma memória muito rápida. Agora, o mesmo jogo com a mesma gráfica numa pessoa que só tenha 16 GB de RAM e que não seja tão rápida, provavelmente em vez de passar de 100 para 90 por falta de VRAM, vai passar de 100 para 30, por exemplo. E isto tu tens que ter muito cuidado, tens de ter sempre isto em conta. Se tu quiseres ver, por exemplo, eu quero ver como é que esta gráfica com pouca VRAM se comporta neste jogo, e tu vais ver, mas eu vi aqui que este jogo caiu de 100 FPS para 90, mas tu tens a mesma quantidade de RAM, não é VRAM, de RAM, quantidade e velocidade, porque se tu tens menos quantidade, menos velocidade, ou ambos, o tombo vai ser maior, porque esse é o amortecedor, esse é o paraquedas quando falta VRAM. Em muitos jogos é pedir memória emprestada, que vai ser muito menos eficaz, mas é melhor do que não ter nada, percebes? Então, tipo, ele vai utilizar para minimizar a queda, amortecer a queda, mas quanto pior for esse amortecedor, pior vai ser a queda, ou mais dura vai ser a queda, percebes? Moral da história. Viram moda as gráficas há muito tempo, agora só ficou pior ainda, as gráficas terem VRAM a menos. E do lado da Nvidia, o mínimo que tu podes fazer, principalmente se gostas de jogar jogos com melhor qualidade gráfica em vez de mais FPS, é 5160 Ti, é o mínimo que existe, tirando antigas que estejam à venda, é o mínimo que existe e custa o que custa. Portanto, a versão de entrada para esse tipo de gamer são 500 paus na GPU. É isso. Vamos ver o que a AMD vai fazer. Eles fizeram algo que eu não sou muito fã na 7000, é que fizeram a 7600 e a 7600 XT. XT normalmente significa que é uma GPU superior, mas desta vez não. Significa apenas que tem mais VRAM. Portanto, só não gostei do nome, acho que induz em erro. Vamos ver o que é que eles vão fazer nesta geração. Espero que a AMD não faça o mesmo que tem feito nos últimos anos, que é olhar para aquilo que a Nvidia faz de mau
para quem quer comprar e fazer algo um bocadinho menos mau, só para não parecer tão mau, mas que ainda assim não é bom. Mas se só comparares um produto com outro, parece que é bom, porque não é tão mau como o outro, mas se comparares com tudo que já existiu no mundo e a filosofia por trás da escolha dos produtos nos últimos 15 anos, vais ver que sim, é mau, só menos mau, às vezes. Anditos, beijinhos à prima, tchau, tchau.